Olá, pessoal. Muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Hora do Café. Esta ação promovida pela Superintendência de Gestão de Pessoas da Secretaria de Fazenda. Eu já aproveito aqui para perguntar para o pessoal do YouTube que está acompanhando, vocês estão me ouvindo direito? Eu vi que o áudio saiu um pouquinho antes ali, só me confirmem se o áudio e vídeo tá fluindo, se está tudo certo. Hoje, no dia 14 de agosto, eu vou estar com vocês fazendo a abertura dessa transmissão e a moderação por trás nos bastidores. A Hora do Café, como eu disse, é uma ação da Superintendência de Gestão de Pessoas da Cefaz, direcionada para todos os nossos servidores fazendários, como uma forma de socializar o conhecimento, utilizando recursos gratuitos da internet para chegar aqui de Cuiabá, da nossa sede, até o interior do estado e outras localidades. Né? Hoje eu vou pedir para vocês, estou vendo que vocês estão interagindo comigo aqui no chat, tem o pessoal de Sinop, tem o pessoal do interior do estado participando, sejam muito bem-vindos, agradecer a presença de vocês, o pessoal da nossa sede aqui em Cuiabá. O pessoal que está assistindo no YouTube, não se esqueçam, além do chat, a gente tem a ferramenta de curtir o nosso vídeo, né? Então, interajam conosco. Caso não sejam inscritos ainda no canal da Gestão de Pessoas, se inscrevam no canal da Gestão de Pessoas, que ajuda o nosso conteúdo a chegar até mais outras pessoas, outros servidores. O pessoal que está assistindo a retransmissão no Google Meet, que a gente está transmitindo também para algumas pessoas que não estão com acesso ao YouTube. A ferramenta de perguntas e respostas, ela está habilitada para vocês, então durante a nossa transmissão vocês podem interagir com o conteúdo das nossas convidadas, das nossas mediadoras, podem mandar suas perguntas aqui que eu coloco na tela para serem debatidas e respondidas. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, uma campanha da nossa Comissão de Ética da Cefaz. A Hora do Café hoje ela é uma parceria com a COET para promover a campanha Respeito, como pilar da ética na convivência do trabalho, para que a gente possa refletir sobre essa temática e como ela é fundamental para o desenvolvimento de uma convivência harmoniosa e de um ambiente organizacional mais saudável, acolhedor, ético e comprometido com os princípios da diversidade, inclusão e equidade. Essa conversa de hoje ela integra uma iniciativa que visa fortalecer a cultura organizacional, pautada na dignidade, na escuta ativa e na valorização de cada pessoa que compõe a Cefaz-MT. Esse conteúdo nasce do diálogo entre a Comissão de Ética e as estagiárias da CSQV, da Coordenadoria de Saúde no Trabalho e Qualidade de Vida, em uma construção conjunta voltada à prevenção e ao enfrentamento do assédio moral e sexual no ambiente institucional. As estagiárias que vão estar aqui em tela conosco, elas são vindas da UFMT, de uma parceria, um termo de cooperação que a Cefaz tem firmado com a instituição UFMT para promover um ambiente de pesquisa e conhecimento para os universitários. Vamos lá, então, para a hora do café de hoje, para contribuir com este momento tão importante, nós temos duas convidadas que vão entrar em tela aqui agora. Estela Gasparetto e Claudiane Desotti. Eu passo a palavra agora para as moderadoras da transmissão. Fico em stand-by na operação e desejo a vocês um bom bate-papo. Obrigada, Daniel. Eu sou a Lívia Paz, e a minha amiga Raíssa. Nós duas somos estagiárias. Nós estamos na graduação de Psicologia na UFMT e estamos passando um curto período na Cefaz, e surgiu a oportunidade, junto com a Comissão de Ética, de que nós fizéssemos parte dessa campanha. E, nesse momento, nós estamos promovendo essa conversa, porque nós achamos que é um tema muito importante e que deve ter esse espaço deve ser estabelecido dentro dos ambientes organizacionais, dentro de outros ambientes também, para que nós possamos
discutir alguns temas muito importantes, e o tema de hoje é respeito, o respeito e a ética, né, dentro do ambiente organizacional. E aí nós temos aqui a Claudiane, né, a Claudiane ela é servidora pública estadual, chefe de gabinete da Cefaz, é representante da Comissão de Ética aqui conosco, e nós temos a Estela Gasparetto. A Estela, ela é psicóloga clínica, né, Estela? E ela tem especialização em atendimento a pessoas vítimas de violência e experiência nessa área, e por isso nós convidamos ela, porque nós entendemos que ela pode contribuir com o nosso entendimento hoje sobre esse assunto. Então, neste momento, eu passo a fala para a Claudiane, ela pode transmitir, e eu inicio, né, perguntando a ela já sobre o papel da Comissão de Ética dentro da Secretaria Estadual de Fazenda, né, a Cefaz, as ações que são promovidas, e também peço que ela fale um pouco sobre essa campanha, a campanha Respeito, que nós estamos promovendo durante esse período. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui, né, o convite de vocês para participar dessa tarde de conversa, né, sobre esse tema tão importante. Então, é como a Lívia falou, eu sou servidora, estou, né, como chefe de gabinete na Cefaz e membro da Comissão de Ética da Cefaz, né. Então, eu queria pedir para o Daniel, eu fiz uma apresentação bem rapidinha, tá, gente? Nada muito cansativo, mas para apresentar para vocês mesmo a Comissão de Ética, o papel da Comissão de Ética dentro da Cefaz, né? Porque as pessoas veem a Comissão de Ética como, nossa, vou mandar para a Comissão de Ética. A Comissão de Ética, às vezes, como uma coisa, uma vilã, Não, nós estamos aqui para orientar, para compartilhar, para dialogar e para demonstrar para o servidor, refletir quais são os deveres, quais são os direitos, e que eles são muito acolhidos também por nós e pela qualidade de vida, né, por vocês. Então, eu gostaria que o Daniel pudesse abrir a minha apresentação para falar um pouquinho de quem somos, né, dentro da Cefaz. Então, hoje a Comissão de Ética, as comissões de éticas do Poder Executivo, né, elas são independentes, tá? Vinculadas ao Conselho, né, de Ética Estadual, tá? Nós temos um conselho dentro do Poder Executivo, nós somos vinculados a este conselho, que é uma segunda instância, a gente diz assim, né? E aqui na Cefaz, por meio da Portaria 23 de 2025, nós temos como membro a nossa presidente, a Jeane Souza, a Renata Fernandes, que é a nossa secretária executiva, o último, Oliveira, que é membro, o último, Eronides, Fabrícia e eu somos membros da Comissão de Ética, tá? Pode passar, Daniel. O nosso papel, como eu disse no começo, é auxiliar o servidor a manter uma conduta ética dentro da Cefaz. A gente tem um papel mais educativo, consultivo, preventivo, conciliador e, se precisar, repressivo, tá? Mas esse "e" é o final mesmo. Nós não temos o intuito de abrir processo, de em nenhum momento ter essa coisa mais pesada com o servidor. E sim, a gente sempre acolher, orientar e falar: aqui você é bem-vindo, aqui você tem os seus direitos preservados, tá? Eu quero apresentar para vocês o que é um pouquinho do nosso trabalho dessa Comissão de Ética que nós já estamos fazendo, tá? É a nossa cartilha ilustrativa, que vai começar a ser promovida a partir dessa reunião nossa aqui, e vai ficar disponível para vocês no site da Cefaz e na intranet também, tá? Gente, ela tá bem simples. Vem com a Yara, a nossa assistente virtual, que é assistente virtual da Cefaz, para o atendimento, para nós servidores. Então, a Yara está ali sorrindo e apresentando para vocês a nossa Comissão de Ética, tá? E o Código de Conduta Ética. Ai, nossa, nós temos um Código de Conduta Ética, coisa formal, né? Para que isso? Porque nós precisamos, né, dentro da sociedade, termos regras a seguir. Essas coisas ficam soltas, independente de qualquer lugar que for, não vai funcionar, né? Eu estava até conversando ontem
aqui no gabinete com um tenente-coronel e conversando sobre isso, e ele falou assim, Claudiane, até o PCC tem regra, tem ética. Então, por que na Cefaz não terá, né? Então, o nosso código de ética é um aliado, não é um vilão, não é algo para falar, não, ele é um aliado do servidor. E conhecê-lo é importante. Pode descer, Daniel. Vamos lá, né? A gente está falando em ética, comissão de ética, né? A gente tirou aqui na nossa cartilha, pesquisamos vários conceitos, mas o que a gente mais gostou foi este do filósofo Mário Sérgio Cortella, né? É um conjunto de valores e princípios que usamos para responder às 3 grandes questões da vida. O que eu quero, o que eu devo e o que eu posso. Nem tudo que eu quero, eu posso, nem tudo que eu posso, eu devo, e nem tudo que eu devo, eu quero. Então, há deveres na vida da gente que são deveres e que a gente, às vezes, não quer fazer, mas a gente precisa fazer. Então, isso tudo, dentro dessa cartilha, vem mostrar o nosso papel, que é falar sobre a ética dentro da Cefaz, tá? Pode descer, Daniel, mais um pouquinho. Eu não quero mostrar muito, assim, falar, que eu quero que depois da cartilha vocês vão, leiam, se apaixonem, entendam quais são os deveres e vedações, o que podemos e o que não podemos fazer. Pode descer, Daniel. Tá? Pode descendo, tá? Eu não vou ficar lendo no artigo 5º, então, os deveres, no artigo 6º, mais para frente, nós vamos ter as vedações, tá? Que é vedado, totalmente proibido. Então, nós temos vários incisos, são mais ou menos 20 incisos de cada um. Então, é importante, tá? A gente saber. E depois a gente foi colocando alguns exemplos, o que eu posso, o que eu não posso. Eu posso receber um brinde, eu posso receber um presente, eu posso receber uma passagem, o que eu posso fazer? A gente deu alguns exemplos aqui na cartilha que são sempre perguntados para nós, né? Nós, como servidores, como que a gente pode agir diante de algumas situações? Pode descer, Daniel. E finalizando a cartilha, né? Nós estamos aqui, qual que é o nosso papel? Participar de eventos, a gente... não, aqui nesse caso a cartilha está falando, né? Como o servidor participar de eventos, como que ele deve se manifestar nas mídias sociais também, entendeu? A gente tem que ter cuidado, isso também tudo é ética. Então, a gente dá umas orientações aos servidores, não o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. E é importante a gente ter essa consciência do que a gente pode e o que a gente não pode dentro do nosso ambiente de trabalho, tá? Agora, linkando, né, essa é a nossa cartilha, então vou deixar à disposição, agora eu vou voltar na nossa apresentação, Daniel. Linkando no nosso próximo slide, que nós vamos começar a tratar da campanha Respeito. Dentro, né, do Código de Ética, dentro de tudo isso, do nosso papel, nós começamos com a campanha Respeito aqui, que está na nossa tela de vocês aqui do computador durante esse mês todo, né? Então, o que é o respeito? É uma palavra que a gente precisa resgatar, que eu acho que hoje na nossa sociedade a gente fala tanto de diversidade, né? Mas de respeito, mas assim, será que eu estou realmente respeitando o próximo? O que é o respeito, né? O que é tratar com respeito? Quais as ações e palavras que eu falo no dia a dia que eu posso estar causando algum dano e desrespeitando? Então, eu acho que se a gente colocar essa palavra dentro da nossa consciência hoje, no nosso dia a dia, e falar, será que eu estou tratando as pessoas com respeito? Será que eu estou tratando a minha instituição com respeito? As coisas, eu acho que vão ficar mais tranquilas para que a gente não fira princípios éticos durante a nossa jornada de trabalho, tá? Então, eu coloco aqui, respeito também envolve obediência e acatamento, especialmente em relação a autoridades e regras. Não só eu respeitar a opinião do outro, mas eu preciso respeitar também a instituição que eu trabalho. E falando no próximo, né, a gente está aqui, né, cada dia mais com um ambiente corporativo aberto, né, a gente vai trabalhar sempre em salas com várias pessoas, com pessoas de religiões diferentes, de crenças diferentes, né, então a gente precisa resgatar, é isso que a Comissão de Ética está trazendo para vocês, essa palavra tão importante, né,
que é respeito, tá? Tratar com respeito, eu vou até dar uma lidinha rápida no minha última frase aqui. Tratar com respeito não significa gostar da outra pessoa. Nem sempre a gente gosta de todo mundo que está no nosso convívio diário, né? Mas nós precisamos respeitar as suas diferenças, né? Aqui a gente fala de acordo com todas as normas e regras impostas pela instituição, porém devemos respeitar, tá? Pode passar, Daniel. Bom, aí vamos falar do assédio, né? Que eu linkei a nossa campanha a respeito com o assédio. Nós ouvimos muito falar a respeito de assédio moral, assédio sexual. O que é o assédio, né? Então, eu já volto lá. A falta de respeito pode ocasionar um desconforto, né? Quando você desrespeita uma pessoa, você pode ocasionar um desconforto. Ah, nossa, me desrespeitou, não é assim que eu penso, não é assim que eu... Tá? Mas também ela pode ocasionar e caracterizar um assédio. Eu vou aqui trazer um breve conceito de assédio, mas eu vou deixar para a Lívia, né, e para a Estela, que é a nossa professora, né, doutora especialista na área, falar mais adiante sobre os conceitos, sobre o que pode ocasionar um assédio no ambiente de trabalho, tá? Mas eu vou dar uns conceitos rapidinhos para vocês que eu pesquisei com carinho para trazer hoje. Então, assédio refere-se a comportamentos indesejados, que visam causar desconforto, constrangimento ou intimidação a uma pessoa, podendo afetar sua dignidade, integridade física ou psíquica e o seu ambiente de trabalho. Então, há vários tipos de assédio. Nós hoje vamos tratar sobre assédio moral e sexual. Pode passar, Dani. Assédio moral é uma conduta abusiva que humilha, desqualifica, desestabiliza emocionalmente a pessoa. Exemplos de assédio moral: gritar, xingar, falar de forma desrespeitosa, ignorar a presença do trabalhador dirigindo-se apenas a outros colegas, espalhar rumores ou boatos ofensivos sobre a pessoa, ignorar problemas de saúde, atribuir apelidos pejorativos. A gente, assim, esse do apelido, né, você lembra que eu falei lá atrás? Tem que ter um desrespeito isso, gente, porque às vezes a gente brinca com uma pessoa, com outra, mas até na brincadeira a gente precisa ter um pouquinho de cuidado e ver se a gente não está faltando com respeito com o colega, tá? E se o colega não gosta, não faz mais. Essa é a regra, né? Manipular informações, deixando de repassar com a devida antecedência necessária, dentre outras condutas, podem caracterizar o assédio moral, tá? Pode passar. Que importante. E o assédio também pode ser praticado não só no ambiente aqui nosso de dia a dia de contato, também no virtual, principalmente hoje com o WhatsApp. Então, às vezes, as pessoas estão agressivas via WhatsApp, via mídia social, então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que nós falamos e com tudo que nós escrevemos, tá? Pode passar, Dani. E o que não configura assédio moral, tá? Porque, às vezes, a pessoa acha que talvez ela ser cobrada pelo chefe. Vamos lá, gente, a gente precisa fazer negócio. Olha, cobrar prazos nos cumprimentos de suas atribuições não é assédio. Conflito de interesse ao trabalho. Conflito de interesse não. Conflitos inerentes ao trabalho. Eu tenho uma posição, uma opinião divergente do meu colega sobre aquele tema, sobre aquele parecer, sobre aquele... Tá, você divergiu ali. De repente, nessa divergência, há uma discussão calorosa. Não quer dizer que nessa discussão, sempre se tiver uma discussão ou um conflito, vai haver assédio, tá, gente? Exigir o comportamento de sua carga horária laboral. Então, a exigência de você cumprir a sua carga horária laboral, isso é um dever do servidor. Então, isso não é assédio, nenhum colega de trabalho exigir que você cumpra a sua carga horária, tá? Comportamento isolado que não se repete. Às vezes, pode acontecer, a pessoa estoura, a pessoa, né, chega aqui, não está num dia bom, vamos dizer assim, né? Isso não quer dizer que será um assédio, mas pode ser, tá? Depois as especialistas vão dizer melhor para vocês do que eu. Receber críticas pontuais e construtivas. Então, vou te dar um feedback,
vou falar mais ou menos como, o que eu acho que você pode melhorar. Isso não vai caracterizar um assédio moral, tá? E desentendimentos que cessam e são tomados por arrependimentos e pedidos de desculpa. Aconteceu, desentendeu, discutiu, mas no final, olha, me desculpa, acho que me alterei. Então, também não vai caracterizar assédio, houve uma retratação, tá? Então, isso é muito importante a gente saber, porque às vezes a gente fala, isso é assédio, isso é assédio, isso é assédio, mas e o que não é assédio, né? Então, eu trouxe uma coisa um pouquinho diferente para vocês hoje. Pode passar. Quais são as pessoas envolvidas? O assédio, ele pode acontecer entre colegas do mesmo nível hierárquico, ou entre pessoas de cargos diferentes. Então, o assédio moral, ele pode ser vertical descendente. O que significa? Quando uma pessoa com cargo superior humilha, constrange ou isola alguém subordinado, né? Vertical ascendente. Quando o assédio parte de alguém de cargo inferior com críticas constantes e desrespeito. Nossa, Claudiane, mas eu nunca ouvi falar sobre isso, que um subordinado assediou o superior. Acontece, e eu já ouvi casos, não aqui na Cefaz, tá? Mas eu já tive um caso em outro órgão, seríssimo, tá? E que chegou para a gente teve conhecimento, e realmente acontece. Por isso que eu trouxe, porque eu acho que é uma coisa nova. Nem todos sabem que existem esse assédio vertical ascendente, tá? E o horizontal, que pode acontecer entre colegas do mesmo nível hierárquico, com práticas de exclusão, fofoca, ironia ou intimidação. Também é uma causa de assédio moral, tá? E misto, quando ele vem de todas as partes. Pode vir de várias direções, superior, inferior, colega. Então, combinadamente e repetitivamente, tá? Então, eu queria trazer esse conceito para vocês sobre o assédio moral. Próximo passo, pode passar. Assédio sexual, né? A gente também fala muito de assédio sexual. O que é o assédio sexual? Uma conduta de natureza sexual, manifestada por palavras, gestos, atos, contra a vontade da vítima. Então, às vezes, a pessoa está ali, tal, aí chega a pessoa com uma conversinha, com uma coisa, com aquele que a gente sabe que é, né, com outro viés. Então, viola, assim, a dignidade, a liberdade sexual e o direito a um ambiente de trabalho sadio. Não é legal você chegar todos os dias e se sentir assediada, né? Isso não cai bem, né? E exemplos práticos são comentários, convites, propostas, toques não autorizados. Então, acontece, às vezes a pessoa chega lá e pega na mão da outra pessoa. Então, temos que tomar cuidado. Aí, volto lá no meu primeiro slide, respeito. Quando a gente trata com respeito o colega de trabalho, a gente, com certeza, não vai praticar o assédio, né? Seja ele moral ou sexual. Como que aconteceu comigo hoje? Como que eu vou agir num caso de assédio? Tá? Eu acho que eu fui assediada, aconteceu alguma coisa. Primeira palavra, é uma comunicação clara com o assediador. Não, por favor, não aceito esse tipo de conduta. Claudiane, é fácil fazer isso? Não, não é fácil, gente, porque também eu já ouvi muitas pessoas que foram assediadas, seja ela moral ou sexualmente. A primeira coisa que a pessoa faz é se retrair, pensar, será que está acontecendo comigo? Será que isso realmente está procedendo? Primeiro vem a dúvida, então é difícil você ser assertivo na hora e falar, não, eu não aceito isso. Sempre gera aquele desconforto, a pessoa fica vulnerável. Então, nem sempre é fácil dizer esse não, mas se você puder, diga não ao assediador, tá? E busque apoio e registro, evidências, testemunhas que a pessoa fez aquilo, entendeu? Se é repetido ainda, né? Se puder e se tiver alguém, busca evidências e testemunhas. E formalize, gente, a denúncia, a comissão de ética e ouvidoria e a qualidade de vida, tá? Eu acho que isso também é uma coisa muito importante, a gente saber que vocês têm este canal.
tá? E esse canal é um canal totalmente seguro, sigiloso, onde nós vamos tratar sempre com muito cuidado e respeito. Pode passar para a próxima. Então, o nosso papel da comissão de ética é esse, é promover esses materiais educativos sobre a ética, moral, direitos, deveres, assédios e tudo que for relacionado ao ambiente de trabalho para ter esse ambiente de trabalho cada dia melhor e mais leve para todos nós, né? Nós temos o papel de receber as denúncias, proceder com a apuração preliminar e, se for o caso, igual eu disse no começo, abrir o processo administrativo ético, tá? Garantir o sigilo e a imparcialidade durante todo o processo. Isso é um dever nosso, da Comissão de Ética, dos membros, garantir o sigilo e a imparcialidade, tá? Articular com a corregedoria e ouvidoria os casos que não são de sua competência. Como eu disse lá anteriormente, se nós, a comissão, recebermos uma denúncia de alguém que é sobre assédio e tal, a gente verificar realmente, configura assédio, caracteriza assédio, vamos procurar os profissionais para nos auxiliar, nós vamos encaminhar para a corregedoria, pois não é competência da comissão de ética abrir processo administrativo para apuração, tá? E lembrando, gente, em todos os casos é um processo com contraditória, ampla defesa, seja ele um processo administrativo ético, seja ele um processo administrativo mesmo que é feito pela corregedoria, tá? Todos vão ser garantidos os direitos constitucionais. E, por fim, é divulgar o nosso código de conduta ética, que ficou lindo, né? Nossa cartilha para vocês. Pode passar, Daniel. Os canais do nosso atendimento, tá? Comissão de Ética, nós temos o e-mail, comissãodeética@cefas.mt.gov.br, a ouvidoria, né? ouvidoria@cefas.mt.gov.br, as mesas virtuais de Sigadoc, então você pode fazer um Sigadoc para a comissão, colocar que é sigiloso, que vai chegar para nós, tá? E, além disso, você pode procurar a sua chefia imediata, a Unidade de Saúde e Segurança do Trabalho, né, que é a nossa coordenadoria de qualidade de vida, né, de saúde e qualidade de vida, e todas as denúncias, como eu disse anteriormente, vão ser tratadas com sigilo absoluto, respeitando a integridade e a privacidade da vítima. E aí eu termino minha apresentação da comissão de ética e coloco a cara, né, um pouquinho do meu rosto. Eu queria colocar o rosto de todos da nossa comissão, mas a gente não tem ainda uma foto. Vamos fazer na próxima, a gente coloca nosso rosto para deixar-nos à disposição de vocês. Obrigada. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou a Raíssa, sou estagiária de psicologia também, pela FMT. E agora, para a gente dar continuidade no nosso bate-papo, a gente gostaria de saber um pouquinho o que a nossa convidada Estela tem a dizer sobre como a psicologia pode atuar na promoção da diversidade, equidade e inclusão, especialmente no enfrentamento ao assédio moral e sexual no ambiente do trabalho. Boa tarde, gente. Obrigada, Raíssa, pelo convite. Obrigada, Lívia. Claudiane, sua fala foi ótima. Muitos pontos aí que você falou, a gente já pode utilizar também para continuar com o bate-papo, né? E as meninas, sempre que quiserem, ok, falar alguma coisa, fazer algum apontamento, Claudiane também, podem ficar à vontade, tá? Bate-papo, acredito que ele consegue ser ótimo por causa disso, né? A gente consegue ter essa troca, né? Então, né, como que a psicologia ela pode estar auxiliando, né, e ajudando, né, em setores de trabalho, né, em empresas? Primeiramente, né, acho que a gente tem que ter em mente que o psicólogo organizacional ele trabalha exatamente com isso, né? Primeiro ele vai fazer uma avaliação, né, da cultura daquele local, né, dos colaboradores, dos gestores, para vendo como que
como que pode estar acontecendo, de certa forma, essa vulnerabilidade com os trabalhadores, né, os contribuidores. Né? E a partir daí, ir passando quais as melhores formas de lidar com isso, certo? A Claudiane já havia falado, né, como que funciona, né, o assédio moral e sexual. Vou dar uma reiterada aqui também, né, que o assédio moral, ele é uma repetição das ações, certo? São ações, são muitas vezes palavras que vão marcando a pessoa, vão marcando o psicológico dela. Acontece com muita frequência, infelizmente, né? E o assédio sexual, infelizmente, acontece mais com mulheres, né? Existem, sim, acontecimento com homens, mas 70%, né, geralmente acontece com mulheres, entende? E o que a Claudiane comentou, né, sobre as formas de assédio, né, que tem os assédios que são horizontais, que são ascendentes, descendentes, né? Um assédio sexual também moral, que acontece muito, é o assédio ascendente, quando uma mulher está em posição de gestora, né? Está numa posição. E aí, o que geralmente acontece? Né? Esses colaboradores que às vezes não aceitam, né, infelizmente, estar sendo liderados por uma mulher, né, acabam fazendo esse assédio moral, né, denigrindo a pessoa, né, fazendo que o trabalho dela não seja um trabalho efetivo, infelizmente. E acontecendo até assédio sexual mesmo, né? Qual que é a diferença de assédio para abuso? O assédio são as ações ali meio veladas, né? São as palavras que são ditas, são os toques. O abuso em si já é o ato, né? Essa que é a diferença entre assédio e abuso. O ato em si já é quando, infelizmente, né, acontece de um homem forçar um beijo, né, forçar muitas vezes até um ato sexual, que também já caracteriza por estupro, entende? Então, pode acontecer muito de uma mulher estar numa posição de liderança e ela não ser respeitada, né, pelos seus colaboradores que estão ali, pela sua questão de ser uma mulher. Né? Porque, infelizmente, a gente ainda tem muito na sociedade, né, a mulher ser menosprezada no trabalho. Infelizmente, a gente tem esse viés. Bom, vocês gostariam de estar fazendo alguma pergunta, estar fazendo uma reiteração também, ou posso estar continuando? Pode continuar. E, inclusive, na verdade, eu já vou perguntar, que aí você continua e depois você pode responder, Estela. Com base no que você está falando, né, eu fico muito curiosa sobre como identificar, porque às vezes a gente não está sendo assediado, enfim, mas nossos colegas podem estar passando por isso. Muitas vezes nós não identificamos, né, e às vezes tem uns sinais, que às vezes são muito claros e a gente não consegue observar porque a gente não está atento, de fato. Então, às vezes, a vítima, ela apresenta algum comportamento, alguma forma que está ali denunciando o que ela está vivendo, mas a gente não está atento, porque eu acho também que, às vezes, a pessoa, de fato, não tem coragem de denunciar ou algo assim, e o colega pode contribuir, né, com a denúncia disso que está sendo observado, né, no ambiente de trabalho. É importante nessas horas, né, os colaboradores, querendo ou não, ter uma força ali entre si, compreendem? De ter essa rede de apoio, era a palavra que eu estava buscando. É necessário, né, dentro do nosso trabalho, porque é um ambiente que a gente está ali todo dia, né, mesmo que seja, às vezes, um trabalho home office, né, às vezes você vai precisar estar ali, indo naquela empresa, naquele local. É necessário ter, então, né. E quando a pessoa estiver sofrendo, né, um assédio moral, um assédio sexual, se não tiver coragem de, a princípio, né, estar falando, né, levando esse caso para uma ouvidoria, né, para a comissão de ética,
né, ou até mesmo com a pessoa que está ali liderando no seu espaço, né, pode conversar com um colega sobre isso, entende? Às vezes, por estar numa posição horizontal, né, seja mais fácil ter essa comunicação, entende? E, sim. Então, até complementando, né, é importante, né, às vezes a pessoa que está sendo assediada, ela talvez não está sendo assediada pelo superior, né, ela pode estar sendo assediada por um colega de trabalho. Então, conversar com o superior, até para ele tomar alguma atitude, isso é importante a gente dizer. A primeira pessoa que precisa tomar uma atitude em relação a uma prática que não é comum e não é correta dentro do ambiente de trabalho, é o seu superior, é com quem você tem que ter esse acolhimento, né? E ter essa atitude de, peraí, ó, aconteceu alguma, vou dar um exemplo, né? Olha, Claudiane, o meu colega veio com umas conversinhas que eu não estou gostando, eu entendi que é isso, eu não estou confortável, eu estou desconfortável. Foi igual eu falei lá. É difícil a pessoa chegar para a pessoa, um colega de trabalho, olha, eu não quero, aí gerar um conflito. Então, a mulher, principalmente, ela se retrai, entendeu? Então, o superior tem que chegar e falar assim, olha, pode deixar que eu vou tomar providências. Talvez é troca de lugar, é conversar com quem está fazendo, olha, está acontecendo isso, né? Eu ouvi que está acontecendo isso, eu estou pedindo para você, é um alerta, não faça mais, senão nós vamos tomar providência. Então, também cabe, é uma responsabilidade do chefe estar atento a esse tipo de coisa, né? Aos tipos de assédio também, tá bom? Sim, com certeza, exatamente. E, inclusive, né, o papel do psicólogo é muito importante nessa questão também, porque ele pode estar chegando até o psicólogo organizacional, entende? E, a partir daí, o psicólogo fazer esse acolhimento com a pessoa, certo? Ver quais são já os riscos que aquela pessoa já desenvolveu, né? Porque é muito comum, durante um ambiente de trabalho, estar ocorrendo ali o assédio da pessoa, né? Seja moral, seja sexual. A pessoa, ela desenvolve uma depressão, ela desenvolve uma ansiedade, né? Muitas vezes a pessoa que já está passando por isso, ela pensa, nossa, eu tenho que ir para o meu local de trabalho, e lá está acontecendo isso e isso. E no caminho ela já está tendo taquicardia, né? Ela já tem dor de cabeça, sudorese nas mãos, né? Tudo isso já são indícios físicos que já está acontecendo ali alguma coisa, né? Eu falo muito para os meus pacientes, né? Confiem no corpo de vocês. Se vocês não estão se sentindo confortáveis com alguma situação, confiem nisso. Às vezes pode não fazer muito sentido, né? Como você falou, às vezes acontece ali uma situação, a pessoa não entende a princípio, né? Fica pensando, nossa, mas será que está acontecendo isso mesmo? Mas dá uma sensação estranha, né, de que aquilo não deveria estar acontecendo, né? Então, confie no corpo de vocês. Eu sempre falo que o físico e o mental não é separado uma coisa da outra, né? Eles caminham juntos. Se o seu mental não está ok, vai apresentar sintomas do seu corpo, né? A gente chama isso de... qual é a palavra mesmo? Somatização, perfeito. Psicossomatização. Entende? Então, confiem no corpo de vocês, principalmente as mulheres. E quando chegar um psicólogo, né, ele vai fazer essas orientações, né, vai falar para estar encaminhando, principalmente se não deu certo a princípio, às vezes o assédio está vindo de cima, né, está sendo descendente, está vindo de uma pessoa que está ali na gestora, né? Então, né, como eu disse, veja como outra pessoa de confiança ali dentro da sua empresa, entende? Mas o principal é ir na comissão de ética, ir na ouvidoria, né, entender que esse local é um local de acolhimento, entende? E é seguro, né? E é seguro. Isso, é seguro, exatamente. Outras coisas também, né, o papel do psicólogo dentro das empresas pode fazer é estar fazendo o desenvolvimento de políticas, né, podem, como é que a gente já está fazendo aqui nesse momento, né, nós temos o bate-papo, né, mas podem ser também palestras, pode ser conversas que, infelizmente,
algumas pessoas não gostam de participar porque acham que, né, que coisa boba, né, ou às vezes, né, tem gente que infelizmente acha que ninguém passa por isso, né, rodas de conversa, exatamente, são muito importantes, né, para a gente estar apresentando, assim, para a cultura, né, o sistema ali daquele local de trabalho, que isso seja realmente uma cultura que se adentrou dentro de cada um, né? Porque geralmente o que acontece? O pessoal faz roda de conversas, faz palestras, chama outros profissionais, né, que são especialistas nesse assunto, né? E geralmente não presta atenção, né? Então é uma coisa que tem que ser internalizada em cada um, né? O respeito que a Claudiane tanto falou na fala dela, entende? Tem que ter sim esse diálogo, entende? E eu acredito assim, pelo muito que eu já vi na clínica, né, se não tem esse apoio de todas as pessoas dentro da instituição, é bem provável que não mude essa cultura, entende? Então é o papel de cada um ali. Cada um tem que se conscientizar, cada um tem que se solidarizar, né? E entender que se o colega está passando por algo, né, que ele pode ser um acolhimento. Ele pode acolher, ele pode orientar, entende? De acordo com toda a estrutura, né, que a instituição já fala, como você falou, Claudiane, de, né, levar para um gestor, né, e depois para uma comissão de ética, para uma ouvidoria, e etc. Acho muito interessante sua fala, Estela, porque parte dessa, né, dessa construção de respeito, ela vai além de, acho que, uma responsabilização, né, das pessoas que cometem, ela vai, de fato, nessa perspectiva do diálogo, a gente tentar construir esses espaços seguros, né, de conversa, para conscientizar tanto as pessoas que em algum momento talvez praticaram isso, né, que elas reconheçam o erro, quanto para as pessoas que às vezes elas não sabem que elas estão enfrentando essas situações. Então, acho que a diversidade, né, ela está também nesse campo de dialogar, de falar, como o Emilton mesmo colocou aqui no chat, né, criar um ambiente de diálogo. Então, esses espaços, sejam as rodas, sejam as palestras, enfim, elas são fundamentais. Às vezes, né, a gente vem com essa ideia de, eu não gosto, eu não gostava de palestras desde da minha adolescência, eu não vou participar, eu não vou, né, mas são extremamente importantes, né, nesses espaços que a gente tira as nossas dúvidas, que nós aprendemos, e é essencial para criar esse ambiente diverso, né, e de respeito. Se alguém tiver uma pergunta, pessoal, pode colocar no chat, né? Posso só dar fazer mais um pouquinho, que você, na sua fala, também lembrei de algo que vai muito da psicologia também, né? Às vezes a pessoa não perceber que ela está cometendo assédio, né? Isso já é uma questão, assim, que eu acredito que venha desde como foi, às vezes, a infância dessa pessoa, como que foi a convivência familiar dela, né? Às vezes a pessoa, ela está ali em volta de uma família que é violenta, né, que pratica esse assédio, né, com os próprios filhos, né, com os parentes, vê, às vezes, um colega passando por isso na escola, né, e normaliza. Isso tudo que acontece, né, durante a infância, né, isso vai se normalizando, né, durante a vida adulta. Exatamente. Replicação dos ambientes tóxicos, exato. Entende? Mas não quer dizer que não possa mudar, né? A psicologia, a neurociência, ela está aí, né, falando sobre a neuroplasticidade, né, que fala que sim, todo ser humano ele tem a capacidade de estar se reinventando, de aprender coisas novas, inclusive que muitas vezes aquela atitude que a pessoa tem, né, não é legal, entende? Que às vezes a forma de enxergar o outro colega, né, seja pela sua religião, seja pela sua etnia, seja pela sua sexualidade, né? Às vezes a pessoa tem uma visão negativa daquilo, mas não quer dizer que ela não possa aprender a enxergar aquilo com mais humanidade, né? Enxergar que a pessoa, independente das suas diferenças, né, que é isso que torna cada um de nós, né, um ser humano, nós somos diferentes, entende? Cada um tem a sua individualidade, né? E isso na psicologia é muito respeitado, né? Acredito que para nós que somos psicólogos e para quem já teve esses, né,
participou de cursos, né, que falava sobre isso, é muito mais fácil de entender do que quem ainda não teve a sua participação em algo desse gênero, entende? Então, para nós fica muito fácil de compreender, mas para quem não é, nós temos que estar ali ensinando, temos que mostrar para eles que, né, não é legal discriminar o coleguinha, né, porque ele não é da sua religião, porque ele não é da sua sexualidade, entende? Acredito que isso também faz parte até para entrar nesse âmbito, né, na psicologia organizacional, de fazer a capacitação, né, de líderes, né, ali dos gestores, para mostrar para os colaboradores que existe essa convivência, né? É necessário essa convivência harmônica, de respeito entre todos, né? Como a Claudiane disse, você não precisa gostar, né, do colega que você está trabalhando, mas há no mínimo respeito, né? E saber os limites. Os limites é algo que eu sempre bato na tecla disso, né? Seja na clínica, seja conversando com outras pessoas. A gente tem que saber quais são os nossos limites e saber impor eles também. A partir do momento que você sabe quais são os seus limites e você impõe, a outra pessoa ela tem o direito, né, de seguir esse limite. Se ela não respeita, aí já é um problema da pessoa, né? Mas ao ponto que você conseguiu impor o seu limite, isso já faz uma diferença muito grande. Certo? E é importante, eu acho que quando você fala sobre diferentes coisas que podem, talvez, encadear um assédio, né, no ambiente de trabalho, por exemplo, a religião ou a questão de gênero. Agora nós estamos focando, né, no assédio, mas essas são questões que podem desencadear nas situações de assédio no trabalho, né? Às vezes a gente acha que é só, por exemplo, um subordinado que eu não quero passar informações, ou alguém que eu meio que desprezo ali no trabalho por questões de trabalho, mas muitas coisas pessoais nossas, né, que não faz sentido a pessoa agir de uma forma diferente com a gente só porque eu, né, gosto de outro gênero, ou porque eu, né, frequento uma religião que não é a religião da pessoa. Às vezes a gente não entra na nossa cabeça que a pessoa se incomode com isso, mas isso é muito comum, né, isso é muito comum, as pessoas agirem com certo preconceito e, por isso, praticarem o assédio, principalmente o assédio moral. Atualmente, né, a campanha Respeito, a gente decidiu focar no assédio, mas eu até faço um convite, talvez, à Comissão de Ética, de futuramente, em outros anos, né, continuar com essa campanha, pautando temas específicos que envolvam a questão da diversidade, né, porque nós podemos falar sobre questões de gênero, podemos falar sobre questões de identidade, de religião, questões étnicas, né, porque são muitas pautas. O respeito envolve muitas coisas, que são difíceis de citar aqui, mas é importante também nós pontuarmos que muitas coisas podem levar a situações de assédio, né? Então, até complementando, né, a gente precisa refletir, né, na hora de respeitar, refletir o nosso papel e o que nós estamos fazendo dentro das etapas. O que a gente vem, ao acordar, o que eu venho fazer? Eu vim trabalhar, né? A gente precisa dividir um pouco também o nosso pessoal, as nossas crenças, ao trabalho, focar, né, naquilo que nós estamos aqui, nas nossas metas, o servir, eu sempre falo isso, somos servidores públicos. E servir é a outra palavra que a gente precisa internalizar. Eu preciso servir ao público, servir ao meu colega de trabalho, servir à minha instituição, entendeu? E por isso a gente precisa tirar um pouco as coisas pessoais que estão em nós, né? Religião, crenças, conceitos, né, culturais. Eu acredito nisso. Gente, eu já vi situações aqui que foram relatadas para nós, que começou uma discussão, a Milton falou aqui de política, dentro de um setor, e aquilo se acalorou de uma forma que, assim, gerou um desconforto imenso dentro da equipe, entendeu?
né? E para nada. Porque, gente, vamos lá. Nós estamos aqui na Cefaz, não é que ninguém tem que ter sua opinião, ninguém tem que falar, imagina, podemos conversar, mas precisamos conversar com respeito. Precisamos acolher a opinião do outro, né? Nessa onda de que todo mundo está certo e ninguém está errado, né? Até que ponto que vale a pena certas discussões no ambiente de trabalho. A hora que você está vendo que está esquentando, para, né? As pessoas estão num momento na sociedade que ninguém para. Todo mundo quer ganhar do outro, quer ganhar, e aí que vai acontecendo todos esses desgastes, às vezes, dentro de uma equipe que era redonda, que fazia tudo certinho, e por causa de uma questão política, uma questão... uma questão de falar sobre opção sexual, aí começam certas discussões que não cabem, né? Não cabem dentro mais, né? Eu falo assim, do ambiente de trabalho, a gente precisa respeitar. Eu acho que respeitar é tudo, né? É isso que eu acho que acontece e pode acontecer. Daniel, alguém tem uma pergunta no YouTube? Eu não estou acompanhando o YouTube. Certeza, né? Ok. Peraí, os gestores das unidades também precisam estar atentos aos sinais de seus colaboradores. Sim, com certeza, né? Então, assim, superiores, as pessoas que estão ali gerindo, elas precisam, né, olhar para os seus colaboradores. Às vezes, né, a correria do dia a dia ou questões que são de fato relevantes no trabalho, às vezes desvirtuam a nossa visão daqueles que estão ali no dia a dia contribuindo para o trabalho, né? Então, às vezes tem uma situação muito chata acontecendo e o gestor, ele não está prezando pelo ambiente saudável da sua equipe, né? Eu acho que uma equipe saudável, uma equipe que trabalha unida e uma equipe que tem seus problemas ali solucionados, é uma equipe que, de fato, vai cumprir com o seu trabalho. Então, é função do gestor também se atentar a essas demandas, né? Não apenas ficar ali produzindo e cumprindo, mas prezar pela união da sua equipe. Isso é fundamental, eu acredito. Né? Estela ou Claudiane tem algo a comentar sobre o que a Jeane falou, fiquem à vontade. Aqui no chat também tem várias contribuições, né? O Emilton falou que isso compromete a entrega de resultados, com certeza, né? Quando a gente não se atenta a essas questões, a gente vê, né, série de coisas acontecendo, às vezes a gente não sabe qual é o motivo. Nossa, por que fulana não está chegando no horário no trabalho, ou por que a outra pessoa não está entregando, né, o que ela tem para entregar, ela era uma pessoa que trabalhava tão bem. Então, algumas vezes a gente tem que ter um olhar mais atento às pessoas ao nosso redor, né, aos nossos trabalhadores, e fornecer a ajuda necessária. Às vezes a pessoa precisa de uma pausa, às vezes a pessoa ela precisa ser encaminhada para pessoas que podem escutar ela, né, como os profissionais psicólogos, podem dar uma escuta ativa a ela e orientá-la, né, da devida forma. Precisamos usar as ferramentas que temos, né? Eu venho de 20 anos de administração pública, já trabalhei em muitos lugares, em outros órgãos, estou na Cefaz há 8 anos, e eu falo, somos privilegiados na Cefaz, por termos vocês, tá? De verdade, de ter esse acolhimento, tanto das psicólogas como da assistente social. Então, assim, nós temos todo um apoio, uma rede de apoio, vamos usar, nós precisamos usar, o gestor precisa conhecer, os servidores precisam conhecer e usar sem preconceito.
Não, eu não vou falar com a psicóloga da Cefaz, porque senão eu vou me expor. Não vai se expor. Olha, eu sei porque, assim, eu sempre fui muito acolhida aqui na Cefaz, tá? Quando meu pai faleceu, a qualidade de vida me ligou, a assistente social me ligou. Gente, isso é um acolhimento, isso é tão importante para o servidor, e nós temos isso na Cefaz. Então, vamos aproveitar, o gestor precisa se ligar, o que a Gelli falou é importantíssimo, porque às vezes o gestor tá ali, ele não tá atento ao servidor, então ele tem que se atentar e se colocar e mostrar essas ferramentas. Ele precisa saber também que tem. Então, esse canal nosso é para isso também. Olha, você tem uma ferramenta, você não está sozinho, gestor. Ele precisa orientar, ele precisa conversar com o funcionário, precisa ver, mas ele tem que entender que ele não está sozinho. Ele tem esse apoio é maravilhoso. E acrescentar também, Claudiane, você falou, né, que, não vou procurar o psicólogo da Cefaz, porque vai que ele espalha, né, o que eu estou falando para os outros funcionários, né. Deixar claro, né, para todo mundo que estiver assistindo, né, o psicólogo, ele tem um código de ética, né, onde está lá escrito que nós somos obrigados a seguir o sigilo profissional, certo? Então, o psicólogo, ele tem, por lei, que manter em sigilo tudo o que o paciente ou colaborador, né, for falar com ele, entende? Então, o que for dito para o psicólogo não vai sair dali, né? A nossa profissão está aqui exatamente para isso, para acolher, para ouvir sem julgamentos, entende? Ter essa escutativa, não vai ter aqueles tipos de comentários que infelizmente acontecem muito, né? Por exemplo, aconteceu um assédio sexual, né? O psicólogo nunca vai falar para você, não, mas não foi você que provocou outra pessoa, né? Ou será que não aconteceu isso porque você não deu uma brecha? Né? Esse tipo de julgamento que infelizmente acontece muito ainda na nossa sociedade, em qualquer local, né? Infelizmente. O psicólogo, ele é um profissional preparado, né? Nós estudamos 5 anos na faculdade, temos que fazer especializações, né, para cada vez mais conseguir atender toda a demanda do paciente e acolher ele para que haja ali uma preservação da saúde mental. Né? O objetivo da terapia em si, né, isso já voltando para uma clínica, né, no caso, não é obter a cura, né, daquilo que a pessoa passou, né? Ela conseguir olhar para seus traumas, pelo assédio que pode ter passado, sem que aquilo machuque ela de novo. Né? Esse é o objetivo da terapia em si, né, da escuta terapêutica. É a pessoa que passou por situações que machucaram ela, que geraram traumas, que geraram depressão, ansiedade, conseguir conviver com isso sem que isso machuque novamente. Entende? Então, se ocorreu ali uma questão de ansiedade, né, por causa do trabalho, sim, já tive pacientes que, infelizmente, tiveram burnout por questão de assédio moral, né, eu orientei que fosse conversar, né, se tivesse alguma ouvidoria, né, na empresa que essa minha paciente trabalhava. Ela tentou, infelizmente, ela não teve uma resposta, né, que fosse acolhedora. Né, então, acredito que isso é uma coisa que esse acolhimento não é, como você falou, né, Claudiane, de todo local de trabalho. Né? E aí, depois disso, eu orientei, então, que ela fosse procurar a justiça. Né? Porque também existe essa possibilidade, né, se caso no local de trabalho não tenha uma resposta efetiva. Entende? E aí, no final das contas, lá deu tudo certo com ela, né? Ela estava tendo muitas crises de ansiedade, já estava começando a ter depressão, né? Os sinais do corpo já eram muito evidentes, ela estava com uma perca de cabelo extrema, para você ver o quanto que isso afeta, né? E era uma paciente que, em questão de família, de relacionamento, né? Todas as outras áreas da vida estavam ok, né? Estavam ok. Mas no trabalho, por ter feito toda essa
essa sobrecarga emocional negativa, né, de ser desqualificada no trabalho, de ter piadinhas, entende? O quanto que isso adoeceu, e realmente adoece, né? Então, sempre que puderem, né, se estiverem passando por uma situação dessa, além de estar procurando, né, a comissão de ética, etc., também procurem ajuda profissional. É muito importante isso, certo? O psicólogo está ali exatamente para te ouvir, ok? E vou falar aqui também para dar uma desmistificada, né, do que geralmente falam que, porque psicólogo é para tratar só doido. Não, gente, não é. Né? Todo mundo tem seus traumas, todo mundo tem questões que precisam ser tratadas, entende? Não neguem o que vocês sentem. Se está sentindo, né, que está mais triste, né, que tem alguma coisa errada, procure ajuda. Da mesma forma que vocês, né, procuram ajuda profissional quando, não sei, estão sentindo uma dor no estômago, estão com gastrite, né? Aí vocês vão no médico para poder tratar, né? Com a questão psicológica é a mesma coisa. Se sentiram que tem alguma questão, né, que estão com insônia, não estão conseguindo dormir, né, estão com queda de cabelo, isso também influencia, né, está tendo muita taquicardia, enfim, são tantas coisas, né, porque o ser humano pode passar, né, às vezes são questões do passado que não conseguem ainda digerir bem, muitos traumas, procurem ajuda profissional para ter uma qualidade de vida melhor, inclusive dentro do trabalho também, que isso também pode afetar, isso afeta, né, o desempenho, né, no local de trabalho. O Daniel levantou a mão primeiro, né, Daniel? Nesse gancho também, eu fiquei sabendo, eu não sabia, né, que a CEPLAG também, a nossa Secretaria de Planejamento e Gestão, oferece tratamentos com psicólogos. Então, às vezes, o servidor não está confortável de falar aqui na qualidade de vida. Nós temos também aqui, olha, gente, eu falo, nosso governo, graças a Deus, traz esse apoio. Então, a gente precisa saber que ele existe, né? E usá-lo, né? Eu quero dizer aqui, né? Eu já fiz terapia e se precisar, faço novamente. Eu acho que é valiosíssimo, valiosíssimo. Nem sempre na nossa jornada, na nossa caminhada, tá tudo bem. A gente passa, né, por situações na vida que às vezes a gente dá aquela paqueada mesmo, e é natural, e é do ser humano, como a Estela disse, nós trazemos traumas e coisas, às vezes, que a gente nem imagina. Então, é tão gostoso, eu super recomendo, tá, gente? Façam terapia. Não, Claudiane, mas eu não preciso. Precisa sim, todo mundo precisa, não tem essa não. Todo mundo precisa, tá? Eu acho que é maravilhoso, faz bem para todos, tá? E nós temos aqui, né, na Cefaz, graças a Deus nós temos esse apoio, e temos na CEPLAG também, então compartilho essa informação com vocês, valiosíssima. Pessoal do YouTube podendo me escutar. Eu acho que o meu som vai sair lá. Oi, pessoal, tudo bem? Aproveitando aqui o ensejo do bate-papo e o tema que já passou por várias áreas da Cefaz, eu gostaria só de fazer uma complementação, né? Quando a gente traz a informação a respeito dos gestores da unidade, que são uns dos primeiros contatos, né, dos servidores quando tem alguma situação de assédio ou qualquer outro tipo de situação no ambiente de trabalho, o gestor ele é responsável, né, pela sua unidade administrativa, não só nas questões técnicas de trabalho, mas também nas questões comportamentais, de relacionamento interpessoal, até para saber orientar os servidores o que fazer, quem procurar, né, com essas ferramentas que foram apresentadas aqui pela Claudiane e pela contribuição da Estela também. E dentro da gestão de pessoas, tem 3 unidades aqui que eu vou destacar, que a primeira delas é a Coordenadoria de Escola Fazendária, né, que é liderada pela Sheila,
né? A escola fazendária ela tem um curso de formação de lideranças, né, para primeiros, segundos substitutos em andamento. Isso está dentro do plano de trabalho da escola fazendária, treinar essas pessoas para assumir cargos de liderança, não só com essas competências técnicas, mas também com competências comportamentais para saber guiar as equipes, né, em prol de uma produtividade positiva, né, para atingir os objetivos institucionais. E também tem a unidade do Marcelo Severino, que é a coordenadoria de desenvolvimento, né? A coordenadoria de desenvolvimento, ela traz ferramentas para os gestores, como o programa de gestão por competências, né? Que guia esses gestores em como lidar com as equipes, tanto na questão técnica mesmo, de atribuições, de atividades, né, respeito aos prazos, às entregas, como também no desenvolvimento individual de cada um, que é o PDI, que todo ano a gente faz a revisão com os servidores, em especial os servidores efetivos, né, que é o plano de desenvolvimento individual de cada um, onde dentro do ano corrente os servidores eles vão participar de capacitações, sejam técnicas ou comportamentais, né, os servidores vão estar se desenvolvendo para desenvolver pessoalmente e desenvolver o trabalho das próprias equipes. Né? Então, temos ferramentas aqui dentro da gestão por competências, o incentivo ao feedback, que são as reuniões gestor e liderado, tem o feedback positivo, né, para incentivar, para promover, para agradecer por situações e entregas positivas no ambiente de trabalho. Tem os feedbacks negativos também, que são corretivos, né, que precisam ser ditos, né, em certos momentos nem tudo vai dar certo, algumas coisas podem sair fora do caminho e precisam ser corrigidas antes que virem outras questões. Então existe também essa ferramenta do feedback negativo, e tudo isso a gente utiliza um sistema que a Cefaz paga para ser utilizado, que é o sistema GCA. Né? Então temos essa ferramenta aí de apoio à gestão das unidades, aos gestores, e também a todos os servidores, né? E aí eu trago um pouco para a nossa unidade, né, que foi muito falado, algumas ações aqui, a Claudiane até trouxe a questão do acompanhamento psicossocial da equipe nossa aqui da Saúde no Trabalho e Qualidade de Vida, que é uma outra unidade da gestão de pessoas, que a gente está aqui para atender os servidores. Né? Então a gente trabalha dentro de uma política de saúde e segurança no trabalho, que ela vem instituída pela Secretaria de Planejamento e Gestão. São vários projetos, várias ações, atividades, tanto de saúde física, quanto de saúde mental, e em especial a saúde e segurança no trabalho desses servidores. Dentro dessa política a gente tem um enfoque grande, que é o Programa de Atenção à Saúde Mental. É um programa das equipes de psicólogas e de assistentes sociais, é a equipe psicossocial que toca esse programa, para promover uma saúde mental positiva no ambiente de trabalho e dar suporte quando necessário, né, que a gente sabe de todas as questões, sejam de cunho profissional, sejam de cunho pessoal, que impactam o profissional. Então, as equipes psicossociais, elas prestam um serviço que se chama Processo de Acompanhamento Psicossocial do Servidor, né, que são relacionados aos afastamentos de saúde ou a prevenção para que não ocorra um afastamento de saúde, né, ou por saúde mental, ou como a Estela buscou a palavra lá atrás, a somatização de questões de saúde mental que refletem no corpo e vão causar alguma outra situação, uma gastrite, uma crise de enxaqueca, né, que é o reflexo físico no organismo. Então, tem todo um aparato por trás que faz parte dessa política, né, de saúde e segurança no trabalho para os servidores. E aí, aproveitando que a Claudiane trouxe a informação da CEPLAG, com relação aos atendimentos psicológicos, a gente sabe, e nós estamos aqui dentro da gestão de pessoas, a gente escuta, né, o receio, muitas vezes, das pessoas em buscar o atendimento presencial. Nós temos o atendimento da equipe de psicologia aqui dentro, nós temos salas dentro da gestão de pessoas para prestar o atendimento a todos os servidores, de todos os vínculos, seja efetivo, cedido, terceirizado, a gente faz o acompanhamento presencial e esses atendimentos aqui na gestão de pessoas, mas a gente também entende que muitas vezes o receio pode impedir que a pessoa consiga um auxílio, né? Então, nós promovemos
também atendimentos virtuais, a gente faz atendimento pelo WhatsApp, em grande parte para os nossos servidores do interior, equipes de terceirizados do interior do estado, a gente tem servidor lá na fronteira com o Pará, na fronteira com Rondônia, então assim, a gente tem servidor em várias partes do estado e a gente fisicamente não pode estar lá. Então, temos dentro do nosso programa de atenção à saúde mental e do nosso plantão psicológico, que é interno aqui da Cefaz, esses atendimentos ou pelo Google Meet, ou pelo WhatsApp, né? Quando a gente divulga, manda os e-mails lá, os contatos da qualidade de vida, vocês podem entrar em contato por ali ou pelo nosso e-mail para conseguir fazer um agendamento ou um atendimento. Mas também temos uma nova ferramenta, já que a gente tocou no assunto, eu vou até aproveitar o momento para mostrar para vocês. É uma ferramenta que vem pela CEPLAG, de um contrato feito pela Secretaria de Planejamento e Gestão, só que ele é um pouco, infelizmente ele é um pouco restrito aos servidores que têm acesso ao portal do servidor. Então, nós já sabemos de alguns servidores que vêm fazendo acompanhamento pelo programa Doutor Aqui, que é o contrato, é um sistema de teleatendimento. Então, você tem a possibilidade de fazer terapia de graça, através dessa ferramenta da CEPLAG, com psicólogos sem vínculo nenhum com o Estado, pessoas que vão te ouvir, pessoas que vão fazer o seu acompanhamento. Você consegue ter esses atendimentos sem passar pela gestão de pessoas, sem conversar com ninguém. Você acessa o portal do servidor, clica no botão, agenda, escolhe uma data e comparece na agenda virtual. Eu vou mostrar para vocês bem rapidinho, só vou compartilhar a tela aqui para ficar ilustrativo. Deixa eu ver. Então aqui está no meu portal do servidor. É o último botão lá embaixo. Então, como eu disse, para todos os servidores que têm acesso ao portal do servidor. Infelizmente, por enquanto, essa ferramenta é só para os servidores que têm acesso ao portal do servidor. Clicou ali, já caiu no doutor... caiu no doutor aqui, peraí, compartilhar essa guia. Eu caio na guia do doutor aqui, coloco o meu CPF e já caio para a parte do agendamento, tá? Eu não vou colocar o meu aqui, mas é isso. É bem simples. A partir desse sistema, você consegue ter o agendamento direto com uma psicóloga isenta, uma psicóloga sem vínculo nenhum com o Estado, uma pessoa neutra para poder te ouvir, para poder te atender, e você consegue ter continuidade nesse atendimento, porque são psicólogas fixas. Você consegue marcar a sua terapia, a sua conversa sempre com a mesma psicóloga, dependendo da agenda dela. Então é mais uma ferramenta que a gente, como Claudiane falou, a gente tem um monte de ferramentas na Cefaz que as pessoas precisam conhecer, aproveitar, utilizar. Então essa é mais uma, tá? Então, em resumo, assim, qualquer situação, a gente sabe que tem diversos canais aí de ouvidoria, tem a comissão de ética, mas a própria gestão de pessoas é um canal que está aqui para atender todos os servidores, independente do vínculo, né, nas questões de trabalho, para melhorar o clima organizacional, né, para que as equipes tenham uma produtividade positiva, né, e que a gente tenha um ambiente respeitoso, seguro e saudável, né, no nosso dia a dia. São alguns pontos só que eu queria complementar aqui dentro da conversa que talvez tenha ficado um pouco solto, e a gente teve 50 pessoas assistindo aqui ao mesmo tempo. Lá no YouTube agora deve ter, deixa eu abrir aqui, estamos com 18 pessoas acompanhando e aqui no Google Meet 26. Então a gente já teve um pico bem alto dentro do nosso bate-papo. Já estamos nos encaminhando para o encerramento, né? Já são 4h30. Eu vi que o pessoal no chat aqui do Google Meet só tivemos comentários, né? Não tivemos nenhuma pergunta. O Emilton trouxe comentários sobre observar a missão, visão e objetivos da instituição, né? Realmente a gente precisa conhecer, saber quais são as diretrizes institucionais, né, para que a gente possa seguir, tá adequado. A Yara a Yara Esgrinholha amanhã mandando um agradecimento pelas orientações. O pessoal no chat do YouTube, vários emojis, várias palminhas de parabéns aqui durante a explanação de Claudiane, de Stella, e de Lívia e de Raíssa também. Se alguém tiver mais algum comentário, peço que coloque ali no nosso
tá? E eu já passo para Estela e para Claudiane e para Lívia e Raíssa para a gente fazer as considerações finais e finalizar o nosso bate-papo da hora do café. E aí eu vou sumir aqui de novo. Bom, eu só queria agradecer, né, a Estela por ter aceitado o convite, Claudiane também por esse momento, né? Agradecer ao Daniel, que está ajudando eu e Raíssa, né, em tudo isso. A Luana também nos ajudou bastante. Eu acho que esse é uma oportunidade, né, da gente conversar e que deve se repetir, né, em outros assuntos, outros temas, que eu acho que é essencial a gente ter essas conversas. E, assim como a Yara, né, agradeceu as orientações, eu acho que tem muitas pessoas também que sentem assim, né, de revisar essas coisas, de saber dessas informações. Eu acho que são coisas essenciais. Eu gostaria que vocês dessem, né, uma fala final, caso vocês queiram, é claro. Bom, então, agradecer o convite, né, da Raíssa, estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do conhecimento, né, da psicologia, né, tanto da psicologia organizacional também, como também da clínica. E sempre que puderem, né, estarei disponível. Se tiver outros convites, eu agradeço muito. E fico muito feliz de a Cefaz disponibilizar tantos canais, né, de ajuda, né, até quando houver casos de pessoas que possam se sentir, né, na necessidade de serem ouvidas. É muito bacana essa iniciativa de vocês. Parabéns. Também agradeço muito de todo o coração essa oportunidade, né, de apresentar a comissão de ética, de poder compartilhar um pouquinho com vocês de tudo que a gente acaba sabendo, né, as ferramentas, enfim, e me colocar à disposição de todos, tá, de todos os servidores e de vocês para vários outros bate-papos. Adorei essa tarde, gostei muito de estar aqui com vocês, tá? Um beijo no coração. Obrigado, Claudiane, obrigado, Estela. Nós que agradecemos a presença de vocês, Lívia e Raíssa. Agradecemos pela condução, pela contribuição conosco nesses últimos 2 meses do estágio básico com o UFMT. Eu gostaria só de também lembrar os servidores que estão nos assistindo, essa transmissão da Hora do Café, ela vai ter certificação pela Escola Fazendária, esse momento. Então, lá no chat do YouTube e no chat aqui do Google Meet, nós disponibilizamos um link para a lista de presença. A gente só pode certificar se você assinar a lista de presença. Então, por favor, quando terminarmos, clique no link e assine a lista de presença. E a respeito da transmissão em si, ela vai ficar gravada lá no YouTube, o YouTube da Gestão de Pessoas, que é YouTube, pessoas.cefazmt, que é o canal da Superintendência de Gestão de Pessoas. Vocês podem reassistir, encaminhar para algum familiar ou colega de trabalho, vocês fiquem à vontade. Podem colocar comentários lá no vídeo, pós-gravação, que a gente responde também, né? Se for necessário encaminhar para a Comissão de Ética alguma pergunta, ou para a Estela, ou para as nossas estagiárias Liv e Raíssa, a gente faz o encaminhamento também. E encerramos hoje a nossa transmissão. Eu fecho esse bate-papo com agradecimento a todos, em nome da Superintendência de Gestão de Pessoas. Desejo um ótimo final de quinta-feira para todos que estão nos assistindo, os nossos colegas de todos os cantos do estado que estão aqui conosco, e até uma próxima, seja numa hora do café, ou seja numa ação da qualidade de vida, numa ação da Escola Fazendária, online ou presencial. Estamos aqui atendendo a todos. Muito obrigado.